Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com mais uma live. Para nós, constitui-se uma alegria muito grande poder estar mais uma vez na casa do nosso Deus, para que ministrarmos a poderosa palavra de Deus. Quero neste momento dirigir uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus, Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, estamos uma vez mais neste santuário para render a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, toda honra, ao qual o Senhor é digno e merecedor. Pai querido, já venho neste momento suplicar a bênção do Senhor em favor de todos os nossos irmãos, em favor de toda a igreja do Senhor, aqui na cidade de Jaguapitã, no estado do Paraná, em todo o território brasileiro. Venho suplicar a bênção do Senhor em favor da igreja do Senhor, em todo o planeta Terra. Deus, no nome poderoso de Jesus, eu venho suplicar, Senhor, a bênção divina em favor do planeta Terra. Deus, venha dar a ciência, Senhor, venha dar a medicina, inteligência, sabedoria, vinda, Senhor, de Ti, para, Senhor, que muito em breve os humanos possam ter na terra um medicamento, meu Deus, uma vacina, para que venha, Senhor, proteger os seres humanos desta pandemia, deste vírus chamado Covid-19, que já tem levado em todo o planeta Terra, Senhor, mais de meio bilhão de pessoas têm descido à sepultura, meu Deus e meu Pai, que foram atingidos por este vírus mortal. Deus Todo-Poderoso, venha, Senhor, dar a medicina, sabedoria, Pai, para que muito em breve, em um espaço curto de tempo, nós possamos ter, ó Deus, uma vacina disponível, meu Deus, que venha eliminar os efeitos desta doença. Deus Todo-Poderoso, venha proteger os lares, venha proteger as famílias, as pessoas idosas, aqueles que estão em idade de risco, as crianças. Deus, venha proteger, Pai, venha nos guardar, venha livrar, Senhor, deste mal, no nome poderoso de Jesus. Fala conosco na noite de hoje, através da ministração da Tua palavra, é o que eu venho te suplicar e te pedir, em o nome de Jesus, o seu Filho. Amém e amém. Amados e queridos que já estão conectados pelo Face da AD Jaguapitã Missões, nós queremos pedir aos amados irmãos que estejam compartilhando a sua participação nesta transmissão, deixando o seu nome. Se você mora em outra cidade, coloque o nome da sua cidade. No final da live, após a conclusão da mensagem, nós vamos estar agradecendo a todos pela sua participação. Neste momento, nós vamos estar convidando a irmã Joana Marinoni. Ela vai estar apresentando um louvor
ao Senhor nosso Deus. Esteja aí meditando no louvor que será cantado para elevo espiritual da sua alma. Glória a Deus. Eu saudo a todos com a paz do Senhor. Amém? Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos vocês que neste momento, pare o que está fazendo, vamos adorar o nosso Deus juntamente nesta noite e que o Senhor possa abençoar o teu lar, a tua família e receba este louvor ao Senhor aí no céu e que você também venha receber este louvor para o seu elevo espiritual. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou uma hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há Deus como nosso Deus. Lá no Egito, tantas pragas humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, e faz de ti um campeão. Aleluia, Senhor, Tu és o campeão do Senhor, Tu és um vencedor, aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo, vai trabalhando, Senhor. Oh, aleluia. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho,
coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos, aleluia. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento, eu creio. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa. Não há Deus como nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, e faz de ti um campeão. Pode acreditar, meu querido irmão, minha querida irmã, você é um vencedor. Deus vai te fazer um campeão, aleluia. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a irmã Joana Marinoni por este maravilhoso louvor. Que Deus vem abençoar grandemente a sua vida, a vida do seu esposo e de toda a sua família. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos no dia de hoje fazendo um trabalho um pouco diferente do que nós estávamos fazendo na terça-feira. Nós estamos priorizando o tempo para a mensagem, para o ensinamento da palavra, para o estudo da palavra. E a pregação de ensino, ela requer maior tempo, requer um espaço maior para podermos nos aprofundarmos no assunto. Então, nas terças-feiras, nós estaremos tendo apenas um louvor de abertura da live, um louvor com a música tocada em playback, e cada terça-feira estaremos dando oportunidade a pessoas diferentes, irmãos diferentes, estarem aqui. Terça-feira que vem, se Deus nos permitir, possivelmente teremos aqui uma outra irmã que vai estar fazendo o louvor de abertura desta live. Amados e queridos, eu já quero agradecer a participação aqui dos nossos queridos irmãos, irmão Galdino Massaruti e a sua esposa, irmã Ângela Massaruti. Que Deus abençoe a esse casal, Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão
assistindo esta transmissão. O meu abraço ao presbítero Elias Manuel Fernandes e a sua família. Ele é o pastor da igreja ali de Sara. Que Deus abençoe grandemente a vida deste querido obreiro. Deus abençoe a vida do cooperador Cláudio dos Santos, a sua esposa, o seu filhinho, que também está assistindo, fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe a irmã Rosalina Santos Silva e o seu esposo, o nosso querido irmão Carlos Eduardo. Deus abençoe ao cooperador Edivaldo Chalegre e a sua esposa, irmã Márcia Chalegre, que também estão fazendo parte desta transmissão. Deus vem abençoar grandemente a vida destes queridos irmãos. Queremos já avisar que as lives aqui na igreja sede são nos dias de terça, nos sábados, horário das 19h30, e aos domingos a EBD às 9 horas da manhã. Os cultos presenciais aqui na sede às quintas e aos domingos, e ali na segunda igreja, na rua Mato Grosso 469, Conjunto Dora Vieira, às quartas-feiras e aos sábados. Os cultos presencial começam às 19h30 e vai até às 20h30. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos amados e queridos irmãos. Também o meu abraço ao querido irmão Dionísio e a sua esposa, irmã Helena Catelli, que todas as terça-feiras eles estão fazendo parte da transmissão desta live. Deus abençoe grandemente a vida deste casal, das suas filhas, do seu netinho, do seu genro. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Os meus agradecimentos ao querido jovem cooperador, jovem Alisson, que está aqui no controle da filmagem, do som, e ele está aqui fazendo um trabalho de grande importância para a transmissão desta live. Convido a todos para a meditação da poderosa palavra de Deus, que nós encontramos no livro de Juízes, no capítulo de número 16, e o versículo de número 28, ao versículo de número 31, livro de Juízes. Ele está depois de Josué. Livro de Juízes está depois de Josué e antes do livro de Ruth, para que você possa se localizar aí em sua casa e acompanhar este texto da Bíblia Sagrada. O tema da mensagem de hoje: um campeão que só perdeu para si mesmo. Diz então-nos o texto no livro de Juízes, capítulo 16, e o versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, e a esquerda na outra. Disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida.
Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá, e estaou no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amados e queridos irmãos, o tema desta mensagem, desta reflexão, um campeão que só perdeu para si mesmo, conforme já nos diz o texto aqui no versículo 30, que foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então podemos ver aqui a história deste homem chamado Sansão. Sansão no hebraico significa sol, e provavelmente com o nome divino Samas, o nome deve significar pequeno sol, ou filho do sol, ou raio do sol. Pode ser referência à sua grande força e energia, como a do sol. O nome de um dos mais eminentes juízes de Israel, filho de Manoá, da tribo de Dan, natural de Zorá. Um anjo do Senhor apareceu a seus pais para anunciar-lhes o nascimento do filho que ia ser libertador do povo. Desde que nasceu, era nazireu de Deus. Nazireu, no hebraico, nazir, quer dizer separado, consagrado a Deus. Uma pessoa é um homem ou uma mulher que se consagrava especialmente a Deus. Não passou navalha sobre a sua cabeça, nem bebidas fortes entraram na sua boca. Enquanto se submeteu a esse regime, possuía força para feitos heróicos contra os filisteus, inimigos da pátria. Isto nós podemos conferir na Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 24. De fato, a história desse nazireu narra os que houve com relação à mulher de Timnate que ele amou, como o esquartejamento do leão, como a matança de 30 filisteus em Ascalon, a soltura das 300 raposas, levando fachos ardentes nas caudas para incendiar as searas dos filisteus. O destroço que fez neles por causa de lhe terem queimado a esposa. Os acontecimentos que ocorreram na cova do rochedo de Etã, quando seus compatriotas pediram para entregá-lo nas mãos dos inimigos, de que ele se livrou, quebrando as cordas que o haviam prendido. A matança de 1000 filisteus com a queixada do jumento e a oração pedindo água para saciar a sede. A visita à cidade de Gaza, cujas portas arrancou. Os amores com Dalila,
o cego e cativo na cidade de Gaza, onde, abraçando-se às colunas e sacudindo-as com a sua grande força, a casa caiu sobre todos e os matou, umas 3.000 pessoas de ambos os sexos. Aqui está um pequeno resumo da história, dos acontecimentos da vida de um campeão que só perdeu para si mesmo, este personagem chamado Sansão. Queridos e amados, este texto revela o desfecho final da vida de Sansão, em Juízes, capítulo 16, versículo 28 a 31, a leitura introdutória que fizemos. Certa vez, ouvi alguém dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. E é o que nós vamos concluir, é o que nós vamos até o final da mensagem acerca de Sansão. Nós vamos ver que é uma grande verdade. Sansão, o maior inimigo que Sansão teve, segundo o que nós podemos ver pela Bíblia Sagrada, não foi os filisteus, não foi os adversários do povo de Israel, mas foi o inimigo chamado ele mesmo, o inimigo chamado eu. O maior inimigo do homem é ele mesmo, pois Sansão perdeu somente para ele. O homem que não consegue dominar suas paixões e seus impulsos carnais, perde para si mesmo. Nós percebemos no mundo secular que as pessoas mais talentosas são vencidas por seus próprios vícios e falta de domínio próprio. Isto nós estamos vendo diuturnamente no planeta Terra, pessoas de uma profissão maravilhosa, pessoas que até mesmo cursaram uma universidade e que hoje estão na rua, estão dormindo nas calçadas, debaixo dos pontilhões, das marquises. Por quê, pastor? Porque elas foram pessoas talentosas que conseguiram até mesmo adquirir uma profissão, um bom estudo, mas foram vencidas por seus próprios vícios e pela falta de domínio próprio. O mundo está cheio de pessoas nesta situação, pessoas estudadas, pessoas inteligentes, pessoas com uma profissão boa, pessoas que não conseguiram dizer não para as paixões carnais, não conseguiram dizer não para aqueles amigos que lhe rodearam, que se aproximaram dele ou dela e acabaram lhe convencendo de usar uma droga, acabaram lhe convencendo de usar algo de vício, e que isto veio trazer uma escravidão na vida daquela pessoa. Meus amados e meus queridos irmãos, o homem, ele precisa vencer os seus próprios vícios,
ele precisa vencer o seu próprio eu. Louvado seja o nome do Senhor, que é o maior inimigo do homem, o eu. Que o Senhor, nesta noite, através da história de Sansão, venha trazer uma edificação na vida daqueles que me ouvem, homens e mulheres de Deus. Vamos olhar para a história de Sansão, vamos olhar para os acertos e os erros deste homem, para que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, na presença do nosso Deus, servindo ao Senhor e fazendo a diferença na terra. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Sansão foi derrotado por si mesmo, quando se deixou ser levado pelos seus instintos carnais. Nós podemos ver isto no livro de Juízes, no capítulo 16 e do versículo 1 em diante. Nós vamos estarmos vendo aqui os deslizes de Sansão. Isto é algo que deve ser observado por todos, e que nós venhamos andarmos nos caminhos do Senhor, sem cometermos os deslizes que Sansão cometeu, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas andarmos no centro do caminho, no meio do caminho, porque a palavra de Deus nos afirma: este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Glória seja o precioso nome do Senhor. Em Juízes, capítulo 14, e o versículo 1 e 2, Sansão começou a sua decadência, quando, atraído pela cobiça dos olhos, viu uma mulher das filhas dos filisteus em Timná, e quis casar com ela. Em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14, Paulo questiona esse tipo de comportamento, dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eu quero nesta noite dizer aos amados que me ouvem, que as trevas não têm comunhão com a luz, e nem a luz comunhão com as trevas. Aonde não há luz, domina a escuridão, domina as trevas, mas quando a luz chega, dissipa, desfaz, elimina com a escuridão, com as trevas. E nós, filhos de Deus, servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus, somos luz neste mundo de escuridão. Nós somos luz no mundo em que vivemos, e aonde a luz chega, ela dissipa, ela desfaz com as trevas. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Então, meus amados e meus queridos irmãos, Sansão começou a sua decadência quando, atraído pela cobiça dos olhos, viu uma mulher das filhas dos filisteus. Glória seja ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os olhos, ele é para que nós nos guiamos no andar, no caminhar,
no agir, no proceder. Os olhos para que nós então nos locomovemos, mas os olhos, segundo a Bíblia, ele pode trazer estrago para o corpo, para a alma e para o espírito do homem. Então, meus amados e meus queridos irmãos, nós precisamos dominar os nossos olhos, precisamos ter cuidado com aquilo que olhamos, com aquilo que vemos, com aquilo que assistimos. Tem cristão que não tem domínio sobre os olhos, tem muitos filhos de Deus que não estão dominando os seus olhos, estão olhando coisas que não agradam a Deus, estão olhando, por exemplo, pornografia. Quantos filhos de Deus que estão deixando os seus olhos ser dominado por pornografia, e isto afasta a santidade de Deus da vida de quem procede assim. Isto afasta a comunhão de Deus, isto afasta a intimidade de Deus. Por incrível que pareça, tem muitos jovens cristãos que são viciados em pornografia, em filmes eróticos, pornô, e não só jovens, como tem homens casados, como tem mulheres casadas, não estão dominando os seus olhos para estas coisas. E por incrível que pareça, pode até que tenha líderes, obreiros, homens de Deus, que estão contaminando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, por não ter controle nos seus olhos. Em Gênesis, ou seja, em Juízes, no capítulo de número 14, e o versículo de número 3, ao ser questionado pelos pais sobre o jugo desigual entre um israelita e uma filisteia, Sansão fez prevalecer suas paixões carnais, dizendo: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Os pais que têm experiência de vida, os pais que têm maturidade, os pais que sabem o perigo que um filho ou uma filha pode estar correndo, eles muitas vezes adverte o seu filho, a sua filha, dizendo: filho, cuidado com esta moça, com esta menina, com esta jovem. Ou uma mãe pode chegar para a filha e dizer: filha, cuidado com este jovem, com este moço, com este rapaz. E muitas vezes os jovens não querem ouvir as orientações e os conselhos dos seus pais, que têm muito mais experiência de vida. Assim como Sansão, ele não quis ouvir o conselho dos seus pais, que não queriam, eles não queriam, os pais de Sansão, que ele tivesse namoro, que ele se casasse com uma das filhas dos filisteus, porque sempre foi um povo inimigo do povo de Deus, sempre foi um povo inimigo de Israel. E os pais de Sansão então aconselharam ele, mas ele não quis dar ouvido ao conselho dos seus pais, e ele então diz: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Agora eu pergunto, agradava aos olhos de Sansão, mas aos olhos de Deus não. E muitas vezes os jovens cristãos, os moços, as moças, estão em um relacionamento a dois, que agrada aos seus olhos, e aparentemente no começo tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso,
E ele diz: esta é a mulher da minha vida. E ela diz: este é o homem da minha vida. Mas não sabendo que aos seus olhos é agradável, mas aos olhos de Deus não. Não é aquilo que Deus quer, não é aquilo que Deus tem para aquele moço, para aquela moça. Então, nós precisamos aprender com a história de Sansão. E como nós estávamos falando aqui sobre o jugo desigual entre um israelita e uma filisteia, eu quero, neste momento, trazer um esclarecimento sobre o jugo desigual. O jugo desigual significa união espiritual errada entre um crente e um descrente. O crente não deve se ajuntar a outras pessoas para fazer coisas erradas, como adorar ídolos. Jugo desigual não é ter amizade com descrente, mas sim participar de pecados com o descrente. Um jugo é uma peça de madeira que une dois bois para trabalharem juntos, arando a terra ou puxando uma carroça. Assim, os dois trabalham em sintonia, partilhando o peso. Então, quem é do campo, quem é da lavoura, da pecuária, da agricultura, já sabe o que é um jugo. Mas tem pessoas que nascem na cidade, se criam na cidade e nunca vai a um sítio, nunca vai a uma fazenda, nunca vai lá ver o agricultor trabalhando, principalmente no sistema dos tempos antigos, em que não tinha os maquinários que tem hoje para trabalhar na agricultura. Então, os agricultores usavam muito uma junta de boi com um jugo, e era uma peça de madeira que assentava no boi que estava à direita, e a ponta daquele jugo assentava na superfície do outro boi que estava à esquerda, e assim o jugo controlava os dois animais, e os dois animais dividiam o peso do jugo, e os dois animais aravam a terra, dividindo a força, dividindo o esforço, dividindo o peso do jugo, e trabalhando ambos juntos. Então isto é um jugo desigual, distribui o peso de maneira errada, e acontece quando os dois bois são muito diferentes em seu tamanho e suas capacidades. Então, um jugo desigual também tem a ver com a estrutura do boi, da junta de boi, ou seja, o tamanho do boi. Se você pegar um boi de uma estrutura grande, pesado, e colocar ao lado dele um boi de estrutura pequena, um boi com menos força, com menos vigor, esse jugo, ele torna-se desigual, e um só vai acabar carregando o maior peso do jugo, um só vai trabalhar mais do que o outro, vai fazer mais do que o outro. Então, meus amados, eu quero trazer aqui, nesta noite, alguns exemplos de jugo desigual. O Senhor inspirou a minha vida esta semana,
estando estudando, meditando na palavra do Senhor, e Deus colocou no meu coração alguns exemplos de jugo desigual. Por exemplo, eu gosto de sítio, o outro, eu não suporto sítio. Eu gosto de pescar, o outro, eu odeio pescar. Eu gosto de andar de moto e fazer trilha. Eu, nem morto, ando de moto. Eu gosto de passear. O outro, eu prefiro ficar em casa. Eu gosto de andar de avião. O outro, eu nem de graça. Eu gosto de orar. O outro, eu não gosto de orar. Eu gosto de ler a Bíblia. O outro, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de jejuar. O outro diz, eu não gosto de jejuar. Isso é coisa do passado. Eu gosto de ir na igreja. O outro, eu não gosto de ir em igreja. Um exemplo aqui para o descrente e para o crente. O descrente, eu gosto de ir na balada. O crente, eu gosto de ir na igreja. O descrente, eu gosto de fumar. O crente, eu tenho náusea do cheiro do cigarro. O descrente, eu gosto de tomar cerveja. O crente, eu não suporto o cheiro de cerveja. Glórias a Deus. Que nós podemos ver aqui uma desigualdade do descrente para o crente. Ou seja, vem então confirmar aquilo que está escrito em Malaquias, capítulo 3 e o versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em Rute, capítulo 1, versículo 16, parte final do versículo 16, está escrito, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui nós vemos a história daquela mulher Noemi, que tinha 2 noras, e vindo a morrer os seus 2 filhos, ela disse para suas noras, eu não tenho mais filhos para que vocês se casem, voltem para a sua terra, voltem para a sua família, para o seu povo. A órfã, ela abraçou a sua sogra, deu um beijo e foi-se embora. Porém, a Rute, ela questionou a sogra e disse, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é um exemplo de jugo igual, né? Elas tinham como conviver juntas, porque elas tinham o mesmo pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. E uma amava a outra, uma considerava a outra, uma respeitava a outra, uma valorizava a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo aconselhou ao jovem Timóteo dizendo, foge também dos desejos da mocidade. Em Juízes capítulo 16, versículo 1, é dito, e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Em 1 Coríntios
6:18, Paulo disse: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Juízes, capítulo de número 16, e o versículo 4, lemos: e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ou seja, depois de um erro, outro erro era cometido. Sansão foi se habituando ao pecado, até que não houve mais jeito, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Então, irmãos, lá no começo, ele quis se casar com uma filisteia, e depois mais lá na frente, com Dalila. Então, depois de um erro, outro erro, ele estava cometendo, e um erro não justifica outro erro. O erro é humano, mas permanecer no erro, tem um ditado popular que diz que é burrice. Então nós precisamos ser sábios e inteligentes. Errar uma vez é humano, faz parte do ser humano, mas não vamos permanecer no erro, não vamos morrer no erro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi pecou, o maior medo dele era acontecer consigo o que aconteceu com Sansão. Por isso Davi implorou a Deus: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Nós encontramos isto no Salmo 51, no versículo 11 e 12. Davi acordou a tempo e teve um final glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Acorde enquanto há tempo, como a palavra do Senhor através do anjo, quando foi lá em Sodoma e falou para Ló: fuja depressa, saia depressa dessa cidade, porque o Senhor vai destruir esse lugar. O Senhor está irado com este lugar. Saia depressa. Eu digo para você nesta noite uma mensagem profética: acorde enquanto há tempo e saia deste erro, saia deste problema enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de Sansão. Juízes 16:30. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5, Paulo afirma que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Para finalizar esta mensagem, a vida de Sansão nos alerta e nos ensina lições importantes para a nossa vida espiritual. Com a história de Sansão, podemos aprender tantos com os seus erros, quanto com os seus acertos. Que Deus possa sempre nos guardar do pecado que tão de perto nos rodeia, e que possamos correr com perseverança a carreira vitoriosa que nos está proposta. Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Meus queridos, chegamos ao final desta ministração, desta palavra, e eu quero agradecer aqui, antes de finalizarmos, a irmã Ângela Silva, que também está fazendo parte desta transmissão. Deus abençoe a sua vida e a sua família. A irmã Laudiceia Almeida, Deus abençoe a sua vida. O evangelista Joel, aos seus filhos,
ao querido Carlos Eduardo, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Também quero agradecer a irmã Joana Marinoni, que esteve adorando ao Senhor nesta noite, está fazendo parte, assistindo esta live. A irmã Cida Duran, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família. Tem horas que trava aqui, né? E a gente vê que tem mais pessoas fazendo parte, assistindo, mas nós não conseguimos às vezes visualizar a todos. Mas o Senhor Deus, que vê tudo e sabe tudo, Ele vai abençoar a sua vida. Convido a todos para uma palavra de oração, para nós finalizarmos esta transmissão. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos mais uma vez, neste santuário sagrado, ministramos a Tua palavra, Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, eu venho suplicar a bênção em favor de Israel, venho pedir ao Senhor Deus que abençoe a nação de Israel, que proteja Israel como sempre o Senhor tem protegido, que nenhuma ferramenta que for apontada para Israel, nenhum míssil que for lançado em Israel venha prevalecer, nenhuma língua que se levantar contra Israel venha prevalecer, mas o Senhor a venha condenar, que haja paz dentro dos seus muros e que haja prosperidade nos seus palácios. Deus Todo-Poderoso, eu venho suplicar a bênção em favor da nação brasileira. Abençoa o presidente Jair Messias Bolsonaro, a equipe de ministros que estão à sua volta. Eu quero abençoar, meu Senhor, ali, ó Deus, a cidade de Brasília, a capital deste país. Quero abençoar, Senhor, o Congresso Nacional, os deputados federais, quero abençoar o Senado, a cada senador da República, quero abençoar o STF, o Supremo Tribunal Federal, todos os ministros que estão ali, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Cristo, toda a ação dos principados e potestades na cidade de Brasília, que quer trazer contenda entre os poderes da nação, que quer trazer discórdia, que quer trazer desunião, num momento terrível que o mundo enfrenta da pandemia. A nação precisa estar unida, as autoridades precisam estar unidas, a igreja precisa estar unida, o teu povo precisa estar unido, porque juntos somos mais fortes. Deus Todo-Poderoso, repreenda toda ação deste vírus sobre a nação brasileira. Eu abençoo cada governador de estado do Brasil, eu abençoo cada prefeito nas mais de 5.000 cidades em todo o território nacional. Eu abençoo os vereadores, eu abençoo os policiais da Polícia Civil e Militar em todo o território nacional. Deus, no nome poderoso de Jesus, eu quero abençoar a cidade de Jaguapitã. A tua palavra diz: orai pela paz da cidade, para que na paz da cidade vós tereis paz. Eu abençoo o prefeito Ciro Brasil e a sua família, a vice-prefeita desta cidade, a senhora Edna Santana e a sua família, a juíza, a promotora desta cidade, os vereadores. Eu abençoo a Polícia Civil e Militar desta cidade, o delegado, o carcereiro, o investigador. Eu suplico a salvação de cada presidiário, tanto em Jaguapitã como em todo o Brasil. Deus, no nome poderoso de Jesus, eu quero suplicar, ó Deus, as tuas bênçãos sobre cada um de nós, para a glória do seu nome, em o nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Chegamos ao final de mais uma transmissão.
voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.